hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Tempo o Dr. André Peixoto. Ele é professor e advogado, especialista em proteção de dados e inovação do escritório de advocacia CBP Advogados. Muito bom dia, doutor André, seja bem-vindo. Bom dia, Lúcio, bom dia a todos os ouvintes. Doutor André, um tema para lá de interessante, né? Cheio de curiosidades. Para começar, eu já gostaria de perguntar o que é realmente a inteligência artificial e como é que ela funciona. E queria saber também se ela é uma coisa recente ou não. Pois é, a inteligência artificial ela é um ramo das ciências da computação que busca desenvolver sistemas que conseguem fazer alguns comportamentos humanos baseados em inteligência, padrão, a criação de conteúdo, a tomada de decisões. Então ela pode se parecer muito com o que o humano consegue fazer, utilizando esses atributos, né? A inteligência artificial não é algo novo. Esse cunho, inteligência artificial, ele surgiu nos anos 50 nos Estados Unidos, ainda no âmbito... A gente nem imagina, né? Pensa que é uma coisa recente. Exatamente, nos anos 50 no âmbito universitário, depois isso foi até incorporado nas empresas ao longo do tempo. E ele foi se desenvolvendo. Inclusive, as bases que a gente encontrou ali nas experimentações dos anos 50 ou 60 ainda são utilizadas hoje. As bases, os principais conceitos, né? E a inteligência ela está muito presente no cotidiano da gente, apesar da gente não saber bem, mas ela já está presente entre nós. O que chamou a atenção nos últimos anos foi o lançamento de uma ferramenta, realmente uma inteligência bem superior, né? que é o ChatGPT, que massificou, que trouxe para mais pessoas essa ferramenta e essa tecnologia, por isso que ficou tão conhecido ultimamente. Mas é um sistema, é uma ferramenta, é um ramo da ciência da computação que existe já há muitos anos e ela está presente no nosso dia a dia. Muito bem, além dessa que você citou agora há pouco, quais as aplicações práticas mais comuns da inteligência artificial que as pessoas encontram no seu cotidiano, né? Hoje é muito comum a gente abrir uma rede social, por exemplo, e ser impactado por alguma postagem ligada à inteligência artificial. Mas não é só isso, tem muito mais, né? Tem muito mais. A gente tem, por exemplo, o mecanismo de busca do Google, ele usa algum nível de inteligência por algoritmo para encontrar os resultados mais relevantes, mais próximos do que você buscaria em termos de informação. Esses comunicadores que a gente tem, o Alexa, né, que você usa no carro, em casa, aqueles... da Apple tem da Amazon, todas essas empresas têm algum tipo de comunicador, também eles usam algum nível de inteligência. Por quê? Porque eles conseguem reconhecer a nossa voz, conseguem reconhecer o que a gente quer, conseguem propor alguma coisa. O próprio Netflix ou essas plataformas de streaming, né? Elas fazem conteúdos e criam roteiros e ajudam a criar, na verdade. A partir também de uma inteligência do que o público quer, do que pode ser mais sucesso, do que pode alcançar mais pessoas, o que pode alcançar determinados nichos. Então a gente já tem os carros autônomos, né, que ainda estão... A gente tem uma certa autonomia nos carros, eles têm uma certa capacidade de nos auxiliar, e isso também já usa inteligência. Daqui a pouco a gente vai ver nas ruas carros mais autônomos, que também tomam decisão, ele aprendem determinados padrões, eles têm determinados parâmetros, ele cria, né, que chama do machine learning, ele tem capacidade de aprendizado e toma decisões, frear, acelerar, virar para um lado, livrar um acidente. Então tudo isso já usa. Na nossa vida cotidiana hoje, a gente não vê o carro autônomo, a gente vê na televisão, vê na internet. Mas aqueles carros que a gente tem hoje que dão uma freada, que já ajudam a acelerar e tudo mais, ele já envolve algum tipo de inteligência mais primitivo. Então a gente tem vários tipos de inteligência que já estão nos rodeando, interpretações, coisas que podem ajudar os médicos nos diagnósticos. Então a gente já tem isso no nosso dia a dia. O que vem aí é realmente uma ferramenta mais poderosa que vai trazer mais impactos no dia a dia das pessoas. E mudando agora de assunto, com relação ao mercado de trabalho, muita gente tem dúvida e tem preocupações com relação a isso, né? Como é que a inteligência artificial pode afetar a vida das pessoas, dos trabalhadores de algumas profissões? Eu sei que para muita gente, quando você ouve, muita gente está ouvindo sobre o tema agora, né? Nos últimos anos, últimos meses. E isso assusta um pouco, porque quando a gente vê aquele cenário catastrófico dos robôs substituindo. Nada, a inteligência, a tecnologia, ela não é boa nem má. Ela é imparcial. É o uso que a gente vai fazer dela que vai traduzir essa tecnologia como algo que vai nos ajudar ou nos prejudicar. Como, por exemplo, a energia nuclear pode ser boa para gerar energia, né? Mas também ela pode gerar uma bomba. Então é como o humano vai fazer. Então no dia a dia das pessoas, o que a gente precisa ter muito em mente é que realmente a inteligência já está e ela tem avançado muito rápido. Então é importante que a gente desmistifique esses sistemas, esse ramo da ciência da computação,
compreenda e possa assimilar no nosso cotidiano algumas habilidades que ela vai nos ajudar. Então, ela pode servir como nosso copiloto, ajudando nas nossas tarefas de dia a dia, sugerindo algumas coisas de conteúdo, ajudando a gente. Cada ramo vai ter a sua forma, mas vou dar um exemplo, por exemplo, na área médica, né? De repente ele vai ter ali um acervo de remédios, tem um acervo de sintomas, tem um acervo de doenças muito atualizado que auxilia o médico e não substitui o médico. Então, o médico que utilizar uma ferramenta nesse sentido, ele vai ter um auxílio maior, mas a tomada de decisão vai ser toda dele. Agora, sim, existem profissões que vão acabar sendo eliminadas mesmo. Impactadas mesmo. Como sempre aconteceu. Sim. Se a gente olhar e for falar de profissões que não existiam há 20, 30, 50 anos atrás, então isso faz parte do... Você pode citar alguns exemplos do que pode ou não pode ser extinto aí, em termos de profissões? Por exemplo, fala muito que vai extinguir o advogado, né? O advogado ele vai ser muito auxiliado com as ferramentas. Agora, aquele advogado que faz as tarefas mais repetitivas, mais massificadas e tal, ele tende a não ter o espaço realmente como tinha antes. O programador, hoje a ferramenta programa. Vai acabar com o programador? Não, não vai. Mas aquela programação mais básica vai ser incorporada para o programador mais habilidoso. Então o que a gente vai ter que desenvolver são essas nossas habilidades que o robô não faz, que a inteligência não faz. A nossa capacidade de empatia, uma inteligência um pouco mais focada, mais criativa. Ele é focado e criativo, é sim. Mas eu acredito que o ser humano pode ser um pouco mais do que ele e você vai utilizar essa ferramenta para você potencializar mais. A gente estava conversando sobre o dublador, né? Porque hoje você pega ali a figura da pessoa. Realmente, dublador talvez seja uma função que a gente não veja em alguns anos, porque ao invés de você ver um filme com o Wolverine na voz do dublador, talvez você veja o filme do Wolverine na voz do Hugh Jackman, do ator, só que em português, em mandarim, em alemão e tal, porque a ferramenta já é capaz de fazer isso. Imagine aí, você assistir um filme com a voz original do personagem, né? Do personagem, exato. Impressionante. Tem profissões, né? Você, para dar exemplo, em qualquer língua isso, né? O de ônibus foi se acabando um pouco mais, então você vai ter, não sei se o motorista, de repente no futuro, porque você vai ter essas direções autônomas, né? Então, algumas profissões vão ser profundamente transformadas, outras menos transformadas, mas vão ser, e outras realmente vão ser eliminadas ao longo do tempo, né? Essas ferramentas ainda estão sendo desenvolvidas. A gente está recebendo perguntas também aqui pelo nosso WhatsApp. Chegou agora uma interessante da nossa ouvinte Juliana Mendes. Ela mora no bairro de Fátima e quer saber o seguinte: como a regulamentação e a legislação estão acompanhando o avanço da inteligência artificial? Existem preocupações específicas em relação a ela que os legisladores estão enfrentando? Ah, sim. Esse é um debate mundial e o Brasil está muito atento a esse tema. Então, é muito importante essa regulamentação, porque a gente vai delimitar quais são a capacidade de expansão da inteligência artificial é muito grande. Então, a gente vai delimitar um pouco para onde a gente quer que ela vá. Sim. Né? Então, tem temas muito sensíveis aí, não só dessas ferramentas que nos ajudam, mas a capacidade que a gente tem de controlar esses dados, porque você tem a inteligência artificial e os nossos dados pessoais. Será que pode utilizar de uma forma tão... Falam muito até do desaprendizado de máquina, porque eles usam como base muitas informações que são pessoais, que você vai ter que tirar aquela informação em determinados contextos, né? A outra coisa com relação à formação de opinião, porque a inteligência, vamos falar especificamente do ChatGPT, ela é persuasiva, ela emite opinião e muitas vezes ela é imprecisa, né? Ela cria demais, ela inventa coisas. Então, a gente saber entender aonde isso pode de repente moldar um pouco as nossas opiniões, e isso impactar nas tomadas de decisões é também um outro assunto sensível. Dentre os debates da inteligência artificial, as duas coisas são muito latentes aí. Uma é a proteção dos dados pessoais, é importante ter uma atenção com relação a isso. E a outra coisa é essa capacidade que ele tem de nos manipular ou dar opinião. Então, são coisas que são objeto de um debate legislativo, mas também da capacidade das pessoas de se educar para utilizar as ferramentas. Aproveitando até o gancho aí da pergunta dela, do que você falou agora, como é que as empresas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial estão abordando as preocupações éticas e legais? Já existem padrões ou diretrizes em vigor sobre isso? Sim, existem diretrizes para a inteligência artificial, que ele não pode fazer algo contra o humano. Sim. Tem uma série de diretrizes mundiais com relação a essa inteligência. E a nossa expectativa é que as grandes empresas sérias, não digo só grandes não, mas empresas sérias de qualquer porte, né, utilizem esses padrões éticos
com muita transparência, porque o parâmetro de um pode ser diferente do outro, mas dando muita transparência nesse uso. Então isso eu tenho uma boa expectativa em relação a isso, a um bom uso da inteligência, exatamente pelas pessoas estarem debatendo. Existem padrões, né, leis da inteligência artificial, assim, vamos dizer, parâmetros que são leis básicas, vamos dizer assim, lei que fala no sentido da norma em si, mas parâmetros importantes que são utilizados. Então o debate existe. E existe também uma preocupação. A gente olha essa turma das Big Techs, né? O próprio Sam Altman, que é o cara que está à frente da OpenAI, que é a que desenvolveu o ChatGPT, o Elon Musk, que também estava ali, está sempre ali por próximo ali do tema de inteligência artificial, a Microsoft, todos eles falam desse uso ético, né? Até falam, olha, vamos parar um pouquinho o desenvolvimento disso para a gente debater a ética antes de retornar. Então, eles mesmos falam um pouco de fazer esse cuidado regulado e, de repente, diminuir um pouco a aceleração para que isso possa ser feito de forma que beneficie a humanidade, beneficie as pessoas e não o contrário. Muito bem, para você que chegou agora, eu tenho um prazer aqui de receber o Dr. André Peixoto. Ele é professor e advogado, especialista em proteção de dados e inovação do escritório de advocacia CBP Advogados. A nossa pauta aqui é sobre inteligência artificial. Doutor André, a gente pode passar aqui uma manhã inteira falando sobre isso, que o tema é super relevante, né? Muito interessante também. E tem mais perguntas. Eu queria saber se você poderia falar de uma situação real, de um caso legal em que a inteligência artificial desempenhou um papel importante. Você lembra de algum? Tem, eu vou dar um caso americano e um caso brasileiro interessantes na área jurídica, né? Sim. Um advogado americano, ele fez uma petição, fez uma peça processual, em que ele citou o que a gente chama de jurisprudência ou casos similares, casos análogos, para dizer, olha, aconteceu um caso parecido com o meu no passado e a decisão foi tal. E aí, quando foram pedir a fonte, ele não tinha. Ele disse, olha, eu pesquisei na internet, no ChatGPT, eu não tinha essa fonte. E ele inventou. O chat inventou um caso prático para poder dar uma resposta satisfatória para aquele advogado estava perguntando. Então, ele foi multado e foi repreendido ali no âmbito da associação lá que é a Associação Americana de Advogados. E aqui no Brasil também teve um caso muito parecido e que ele, rapidamente, o advogado, quando foi inquirido, disse, olha, eu não sabia que ele inventava coisa, eu achei que ele pegava e aí foi utilizado e ele sofreu ali as advertências, né? Então, há casos reais e práticos de conteúdos inventados que foram utilizados de forma um pouco ingênua, né? Do ponto de vista profissional. E aí prejudicou. Então, esse é um cuidado prático real da inteligência que manipulou um pouco aquilo ali. E sobre a questão da privacidade, como é que os indivíduos podem proteger seus direitos e privacidade em um mundo onde a cada dia a inteligência artificial está mais presente? Existem medidas práticas que as pessoas devem tomar? Sim, existem. A gente tem uma legislação muito importante, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em que ela traz para o titular dos dados, ou seja, nós, pessoas naturais com quais os dados estão relacionados, diversas ferramentas. Então, ele tem princípios básicos no tratamento dos dados, tem direitos desse titular. Então, essas ferramentas, elas já é algo que o titular dos dados pode utilizar. Então, tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então ele tanto pode exercer os seus direitos diretamente com aquelas organizações, seja públicas ou privadas, como ele pode também denunciar isso na NPD quando esse uso, vamos fazer a associação da inteligência com o dado pessoal, for de forma inadequada. Ele tem alguns direitos, como, por exemplo, saber quais os dados que ele tem ali, como foram obtidos, para que vão ser utilizados, por quanto tempo vão ficar ali, pedir para fazer alguma correção, uma atualização, eventualmente uma eliminação. Então, hoje existe uma legislação que protege as pessoas, que dá um ferramental jurídico para as pessoas, para que elas possam ter um uso ético dos dados pessoais e a proteção dessas informações. Muito bem. Doutor André, quero agradecer aí pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Tempo. Seja sempre muito bem-vindo. Gostaria que você deixasse aí as suas redes sociais, os seus contatos, porque eu sei que tem muita gente aqui mandando perguntas, não vai dar tempo da gente responder a todo mundo, né? Mas de repente elas podem manter um contato com você. Então, muito obrigado, foi um prazer, passou rápido, passou super rápido aqui. Demais. Foi um prazer e quem quiser me procurar nas redes sociais, eu tô no meu perfil andrepeixoto.adv. Se você tiver alguma colocação, queira falar mais alguma coisa que a gente não comentou aqui, fica à vontade também. Tá, olha, só para finalizar, é importante que as pessoas, a ideia é que a gente possa desmistificar um pouco o uso desses sistemas, dessas ferramentas, e que a gente teme o que a gente não conhece. Então, isso já está nas nossas vidas, tende a aumentar. Então, a ideia é que quem estiver nos ouvindo, conhecer um pouco mais sobre a inteligência artificial, como isso pode te beneficiar, para onde que pode. Então, desmistificar, ela pode ser algo produtivo para a gente, ela já está entre nós.
e a gente buscar fazer um bom uso delas. Estão perguntando aqui no WhatsApp, mais uma vez, sua rede social, seu Instagram e outro contato que você possa dar. Olha, lá você vai ter outras formas de contato também, andrepeixoto.adv. Lá pode me encontrar e fala comigo no direct e eu vou responder. Prazer enorme recebê-lo mais uma vez. Prazer é meu. Obrigado, bom dia. Dr. André Peixoto, professor e advogado, especialista em proteção de dados e inovação do Escritório de Advocacia CBP Advogados, falando aqui com a gente sobre inteligência artificial. Prazer enorme, um bom dia e seja sempre bem-vindo a tempo. Muito obrigado.